Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Obrigado pelo seu prestígio, pela sua participação. Agradecemos de poder estar aí na sua casa, você permitir que nós levemos até vocês notícias de condomínio e você sempre conosco, junto com o Sicom, com o Rubens Moscatelli, o nosso comentarista de sempre. Rubens, obrigado por estar aqui. Obrigado, Querela. Obrigado a você, nosso telespectador, nosso participante aí das questões condominiais. E hoje o programa vai ser bem interessante, né, Pois Querela? hoje nós trouxemos aqui, sempre falamos para síndicos, hoje trouxemos uma síndica profissional, que é a Priscila Oliveira, que ela está aqui, é síndica profissional, já tem algum tempo atuando, não vou ser indiscreto em falar por quanto tempo, já tem vasta experiência, atua em 5 condomínios. Obrigado por ter vindo, Priscila. Essa experiência de estar atuando em 5 condomínios não deve ser muito fácil, não é? Não, não é nada fácil, mas a gente ama o que faz, né? Pois é, falou a palavra-chave, não é? Aquele que está... a gente costuma dizer o seguinte, que você como síndico, e isso o Sicom ensina muito bem, a Priscila, ela até dá aula lá também, ajuda o Sicom nisso. Ela é ex-aluna. Olha que beleza, Né? se formou lá. Na verdade, fala um pouquinho do currículo. Ela já era síndica quando nos procurou para fazer o curso de síndico profissional. Naquele momento, se não me engano, Priscila, era só o módulo. Exatamente. Depois você fez o segundo módulo. Exatamente. Quer dizer, então, ela tem uma bagagem da experiência prática e depois da teórica que a gente levou lá no curso. Que beleza. Enfim, a partir daí ela pegou gosto pela coisa e já está com 5 condomínios. E aí a palavra-chave, né, como ela mesmo falou, em amor, porque é aquele que lidera, né, e o síndico é o líder maior do condomínio, né? Ele, sabendo como liderar e fazendo isso, porque o líder, o síndico, é aquele que serve. Sabendo servir bem, os seus liderados vão acompanhá-lo e vão ajudar. Essa aqui é uma boa lição que nós tiramos de uma pessoa que está por tanto tempo e tão dedicada a fazer o papel daquele que ninguém quer, que é o pior, não é isso? Essa que é a verdade. Que muitos criticam, né? Criticam e falam assim, quem quer ser síndico? Esvazia a sala. Não é? Acontece. Mas quem quer criticar o serviço do síndico? A sala Triplica o número de... Então, Rubens, vamos começar por essa problemática inicial, sem entrarmos depois em algumas obrigações específicas, né? Como nós vamos falar muito hoje do auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, né? Quais são essas dificuldades, o porquê ainda que não tem, quais são as dificuldades em ter, né? E o que se relaciona com uma apólice de seguro, quais os riscos que se correm. Mas antes de entrar nesse específico, eu queria que você falasse um pouquinho desta história muito forte que se tem do Sicom com a formação dos síndicos, né? Porque nós estamos vendo aqui a Priscila, hoje uma síndica profissional renomada já no mercado, né? Conceituada, com um bom trabalho desenvolvido, aonde foi buscar no Sicom essa informação. Olha, uma das coisas que nós temos priorizado no sindicato, primeiro é reconhecendo que para que você possa ter uma boa condução, você tem que ter um comandante que conheça e que tenha interesse em se aprimorar, não fique parado lá, eu aprendi até hoje, tudo aquilo que eu aprendi eu não vou mudar e vou continuar desse jeito. Fica naquela zona de conforto? Fica na zona de conforto e o grande maior problema desse tipo de comportamento é que, infelizmente, a vida é dinâmica. Infelizmente não, felizmente a vida é dinâmica. Ou seja, você não pode ficar ancorado num pensamento antigo quando as coisas vão se modernizando, as relações entre as pessoas, as legislações, o convívio, situações que talvez lá 10 anos atrás fossem permitidas, hoje elas não são mais. Exato. E aquelas que eram proibidas agora são. Então a gente tem que ter o dinamismo
de procurar sempre estar se compenetrando e estudando e aplicando essas regras e essas coisas que do dia a dia vão aparecendo. Olha, Rubens, se você me permite, você que está nos assistindo também, porque eu acho que o maior entrave que nós temos na vida, em qualquer profissão, é entender que a contemporaneidade das circunstâncias, dos fatos, às vezes você não se permite em avançar. E o SICOM proporciona para você essas mudanças que você tem essas informações para poder proceder de uma forma correta. Só para complementar, o síndico acaba, dentro dessa perspectiva, ele acaba também sendo um educador dentro do condomínio. Exatamente. Porque, veja, só para dar um exemplo, esse social vai entrar em vigor agora em janeiro de 2019. E todo mundo tem que estar afinadinho, né? Eu conheço muitos síndicos, quando você fala isso, a pessoa pensa que você está falando palavrão. Tá. Não sabe nem o que é, nem onde que eu compro, ela pergunta. Não é assim. E o e-social, ele já tem a conotação que acabou o papel. Nós temos que fazer tudo através do sistema online, dessa rede mundial de computadores, que a gente sabe que bem ou mal, não importa, é inevitável, não se retroage mais. E é uma moralização do sistema. Perfeitamente. Porque você vai acabar eliminando o mal profissional, aquele que faz o jeitinho. Vamos caminhar porque é certo. Tem que ser dessa forma, mas você tem que estar preparado para vender essa ideia também para os condôminos. Perfeito. Para dizer assim, olha, vai ficar um pouquinho mais caro, mas a nossa segurança vale mais. Não adianta chamar o João, o Pedro, o Antônio, que não vai te dar uma garantia. Porque Exato. depois quem é o CPF que vai responder? Do síndico. Exato. Então, agora, Priscila, o síndico tem grande responsabilidade, civil, criminal. Já vamos lá, já mostrar lá qual é a grande dificuldade. E tem mesmo, não é? Mesmo diante dessas, você falou no início o grande prazer e o amor que tem com isso, porque trilha por caminho certo. Quando você faz aquilo que você gosta, você busca fazer certo, né? Qual é a maior dificuldade que se tem, sem contar o condômino, né? Porque relação humana é uma coisa que a gente não vai aqui colocar, muito subjetivo, em pauta, colocar em pauta isso. Talvez o problema do condômino a gente não tenha dado tanta importância, que para ele tem muita. Isso é muito subjetivo, né? Eu acho que esse lado você tira de letra, porque a gente tira, porque né, ainda a experiência leva a isso também, leva, né? porque a gente ouve, não é? E ouvir hoje é um diferencial. É um diferencial. Eu aprendi, eu não ouvia, viu, Rubens? Primeiro, por ser comunicador mesmo, me comunicava muito. Aí aprendi a ouvir mais. Qual a maior dificuldade? Eu acho que hoje não é só o ouvir é muito importante, se colocar no lado do outro, do condômino, entender a necessidade dele, mas acima de tudo eu acho que é explicar para todos que aquilo ali é um ambiente único, onde todos têm os mesmos direitos, mas e os deveres, né? Fazer com que eles entendam de uma forma que não seja obrigatório, né? Que não seja ditador, mas que eles entendam que ali o que cabe a cada um a sua obrigação também. Que seja no e-social, que seja no dia a dia, dentro das regras do condomínio. Mas assim, eu acho que a grande dificuldade é essa. Muito bom. Agora, eu queria trazer um assunto para que nós possamos aqui discutir nesse bloco e levando ainda para o outro bloco, porque o assunto se estende, não é? Primeiro, é um dever que todo condomínio tem em fazer seguro. Sim. Essa é uma condição indispensável, é isso, Consta Rubens? do Código Civil, já constava da Lei 4591 de 64, que você tem que fazer o seguro da estrutura, né, da edificação e seguro contra incêndio, então, das áreas comuns. Isso é um direito que não se dispõe, é uma regra cogente. Obrigatório. Então eu tenho que fazer, é isso. Obrigatório. Saiu a BITSE, tem que contratar eu tenho que fazer o seguro. E essa pólice de seguro, normalmente, ela é anual. Anual, sempre. E aí eu fico renovando ela de forma automática. Não.
Todo ano você precisa fazer análise, dependendo da companhia seguradora que contratar, ela vai fazer a vistoria, o laudo de inspeção. Algumas não, dependendo de quanto tempo você já tem aquele seguro, não é feito. Mas anualmente tem que fazer análise, até porque você precisa aumentar algumas coberturas. Existem as mudanças dentro do condomínio, de você adquirir o patrimônio, aumentar em câmera, seja em eletrônicos, seja em portões, em vidros. Então, todo ano você tem que fazer uma análise. Esse processo de contratação de seguro é um processo dinâmico, então. Sim. E a cada ano nós vamos tomando um certo cuidado maior por conta daquilo que... Um exemplo aqui, hipoteticamente, você que está nos assistindo. Se eu tenho planejado agora, eu sou síndico, para 2019, uma obra, eu já vou prever no meu seguro algo que vai também me dar cobertura nessa obra que eu vou desenvolver. É possível isso? É que, na verdade, explicam muito bem os corretores, quando você vai fazer uma reforma ou uma obra, é interessante que você faça uma apólice específica para aquela condição. Certo. Porque ali você já vai preencher situações que poderão ocorrer e também porque o custo é menor. De responsabilidade civil, dessas coisas, né? Sim, porque o custo, inclusive, fica menor. Se você Certo. colocar tudo numa só apólice, tudo bem, você pode fazer dessa maneira. Mas é que nem você, quando vai comprar um veículo, tem o básico e tem o plus. Ok. Quanto mais coisinha você vai colocando Mais lá, caro o carro fica. mais caro ele vai ficar. Muitas vezes compete até com o prestador incluir isso no preço dele do serviço, né? Então, aí que veio aqui uma questão que eu queria colocar aqui e queria ouvir da Priscila, que tem que fazer essas renovações anualmente, não é? Uhum. Os corretores, eles são uma peça-chave para isso, porque eles dominam esse assunto. Exato. Tem não que é? fazer um serviço de consultoria dentro do edifício. Aí que está. A responsabilidade é do síndico. Sim. Ele consegue transferir essa responsabilidade para o corretor? Creio que vocês não. acham? Rubens? Eu acredito, a responsabilidade é do síndico, então ele tem que contratar no seguro num banco é de uma forma, o seguro com corretor de seguros é realmente aquele que ele vai lá no prédio ou pega a pólice anterior, estuda aquilo e passa a melhor condição. Mas cabe ao síndico essa responsabilidade. Até porque a escolha, Chiarella, você vai escolher um determinado corretor. Se ele não fizer da melhor maneira possível, a responsabilidade continua sendo sua, você que escolheu. Pois é. Depois você vai buscar com ele Você eventual sabe responsabilidade. Por que eu joguei essa batata quente aqui no colo dos... Estou devolvendo. Pois é. Eu vou explicar. Eu tenho que fazer um intervalinho comercial, mas não é para pensar não, porque eu já vou responder. Não, é o seguinte, porque quando você traz esse expert para poder dizer para você o que fazer, se documentar nesse sentido, também garante para você num sinistro futuro. É nesse ponto que eu queria chegar. Eu vou voltar nesse assunto, vou fazer um intervalinho, daqui a pouco a gente volta. Espera um pouquinho. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Quem leva vantagem, quem leva comissão, quem leva propina, leva muito mais do que isso. Leva embora a dignidade, a honestidade, a cidadania. Leva embora o futuro do Brasil. Leva tudo. E você não vai fazer nada? Corrupção. Não leve, não aceite, denuncie.
Estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. No intervalo, nós estávamos falando dessa questão das apólices de seguro, da assessoria bem dada, plena, daquele corretor de seguro e, obviamente, que é indispensável a responsabilidade do síndico, mesmo porque ele responde por toda a contratação que ele faz. Se contratou mal, infelizmente. Mas aqui eu queria entrar... Pois eu não, só Rubens. queria fazer duas coisas, que a Priscila no bloco anterior tinha falado que a gente tem que tomar muito cuidado. Sim. O corretor é diferente do gerente do banco. Perfeito. O gerente do banco é genericista, ele vai te vender o mesmo Ele vende seguro produto, eventualmente, né? mas ele tem meta para cumprir. Exatamente, é isso mesmo. E aí o que vai acontecer? Na hora que acontecer um problema, um sinistro, como é Ele falado, não vai dar... você vai chegar lá, ele vai ligar para a pessoa e vai te dar o telefone, ó, se vira aí. É isso aí. E É o essa corretor que é a grande não. diferença. Corretor, além de prestar esse tipo de serviço, ser comissionado pelo serviço que presta, Sim. é a profissão dele. Você vai mandar um zapzinho para ele, ele vai falar, pode deixar que eu resolvo. Na hora, A diferença porque é essa. ele não quer perder o cliente. É. E outra, Vai te indicar documentação, É vai ele, te acompanhar, sim, é ele. vai mandar o prestador. é ele o cara Ele para fica na vender frente. seguro. É. A profissão dele é essa. E olha, parabéns aos corretores, porque existem corretores de seguro que são exemplares. Você telefona e atende mesmo, dá uma assessoria. Tem corretor de seguro que antes de você ligar, ele já te liga com a solução. Pois é. Então, olha, nós temos carro, né? O pessoal tem, e pontualmente o meu corretor lá, que é um que a fidelização, nesse caso, vale muito a pena, que eu fidelizo há muito tempo, sempre me atendeu muito bem, eu estou sempre muito bem atendido nesse sentido. Mas eu queria dar uma complicada na nossa conversa, né, para que você que possa estar vivendo isso, comece a ter algumas preocupações. Nós temos o chamado AVCB, que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro. Isso você é obrigado, por lei, a ter. A renovar, inclusive. De renovar. Ponto. Rubens Moscatelli, eu não sei se você tem esse número no SICOM, mas nós temos prédios aqui, principalmente os menores, né, de 3 andares, que passam por essas dificuldades mais antigos, mais inclusive. antigos, que acabam não tendo o AVCB. E uma outra coisa que é importante, que você que está à frente desses prédios, como síndico, que por a lei ela obrigou, eu não me lembro exatamente qual foi o ano, mas de um período para frente. Aquele que já havia constituído para trás tem algumas regras para cumprir, que não são todas, por conta que a própria edificação não permite que você cumpra todas, mas dá para se adequar. Rubens, fala um pouquinho sobre isso. Essa norma legal da questão do AVCB, ela vem de uns 10 anos. 10 anos, né? Aproximadamente. E o grande e maior dificuldade, principalmente esses condomínios que você traçou o perfil de 3 andares, que não tem elevador, é justamente, lembra que eu falei do E-Social? Sim. É a mesma coisa do AVCB. Os síndicos daquela época, lá 10 anos atrás, receberam isso como uma bomba atômica e não souberam como lidar muitas vezes. Como é que eu vou explicar que eu, que tenho um prédio aqui já há 30, 40 anos, vou ter que gastar com sinalização, com colocar hidrante, porta antifogo. Vamos dizer porque o síndico, infelizmente, ele é tido como ou um péssimo gestor ou um grande safado. Ou está arrumando algum jeito de ganhar algum dinheiro, não é? Então não existe amor e ódio, né? É isso mesmo. Esse que é o grande problema. E por isso que Mas nada que um documento não prove, né? Mas aí é que está. Por isso que o sindicato, nós lá no SICOM, investimos na questão do preparo do síndico. Ele, quanto mais tiver conhecimento, ele vai saber lidar com essas situações, inclusive tirar algumas más informações, fake news que aparecem de vez em quando, que pessoas querem vender coisas que não são verdadeiras, mas saber quando que ele vai ter que aplicar a lei, no sentido dele prever, dele fazer o gasto, dele demonstrar para os condôminos, gente, aqui no meu condomínio, que eu sou síndico, tem que andar na linha, porque vocês me escolheram para ser síndico, você já sabia o meu perfil. Então, eu cumpro a lei. Você não quer cumprir a lei? Põe aí na ata aí, ó. Registra que você, fulano de tal, fulana de tal. Quando houver o sinistro ou o fato, está ali demonstrado. Perfeito. A minha prova é aquela. Isso mesmo. Então, nesse caso aí do AVCB,
a gente tem que tomar esse cuidado. Aqueles condomínios feitos antes da legislação, eles têm adaptação. Ok. Mas os feitos a partir dela, tem que fazer integral. Na íntegra, exatamente. Porque senão nem sequer o habite se sai. Perfeito. A partir daí, né, eles têm, quando ele já tirou, tá com a documentação, todos sabem dessa exigência. A nossa região hoje, infelizmente, a gente sabe que a maioria não tem. Quanto tempo o AVCB tem de duração? De 2 a 5 anos. De 2 a 5 anos. Porque você tem a questão, por exemplo, da brigada de incêndio, que ela é menos tempo, que você tem que estar renovando. Mas ele, o auto de vistoria é mais ou menos de 2 a... Isso. Mas aí o que... Por isso que a gente tem que Renova-se estar a cada atento, 5. porque você Atento, recebe exato. o certificado lá. Porque esse lapso temporal de 5 anos é muito tempo, Muito. né? Você te acaba... E aí você muda, às vezes, o síndico, se não houver a informação de um para outro, acaba esquecendo, perde no esquecimento. Então, aí que a coisa pega. Se você... Por isso que eu admiro o papel do síndico, ainda mais o síndico profissional, porque ele tem muitas atribuições. E atribuições de muita responsabilidade, não é? Porque está envolvendo famílias lá, todas elas. Vidas, né? E só Vidas, para né? incluir mais uma, às vezes pega condomínios, não sei se com a Priscila acontece isso, que tem um histórico ruim no sentido de que as pessoas foram deixando Pois é. acontecer, vai ficar caro, não vão fazer. Só que aí, sabe o que acontece? Né? A história no síndico. E aí eu quero ouvi-los, né? E você que está em casa, me acompanha aqui o raciocínio. Você vai lá e fica renovando o seu seguro, ano a ano, não é? Sim. E aí você não tem o AVCB, mas o seguro está lá. Sim. Aí num sinistro, pegou fogo, o seguro não vai pagar? E aí eu vou até aqui brincar com uma propaganda famosíssima da Tostines, né? Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Avisou antes que essa era uma condição para não se pagar o sinistro, de quem fica a responsabilidade da seguradora de ter que cumprir, ou se é uma condição de excludente de responsabilidade, ou a excludente de responsabilidade vai cair lá na negligência do síndico de não ter cumprido a legislação. Olha, eu vou até acrescentar mais uma, que você falou de uma propaganda antiga, né? Eu vi recentemente, tem a questão da doação de sangue, né? Que de cada 10 pessoas que têm carro, pelo menos 9 fazem seguro. Isso. Né? Ou se preocupam com isso. E a cada 3 pessoas que estão vivas vão precisar de uma doação de sangue. Então as pessoas pensam primeiro no seguro do carro, mas não pensam em doar sangue. Então, que é mais ou menos a questão da prevenção. Por isso que a gente sempre uma inversão de valor. Sim, é que a gente pensa o seguinte, se eu ficar pensando nisso, é aquela superstição. Se eu ficar pensando nisso, eu vou puxar para o meu lado. Então o cara não faz testamento, ele não faz nada, não se antecipa em nada, em coisa nenhuma. Só quem faz testamento não quer morrer. Não, só quer fazer o testamento. Né? Ele quer organizar. Exato, né? Quer organizar a vida. Ele quer organizar a vida. Em vida, né? Em vida. Mas não acho que é o síndico nesse sentido. Coisa. Porque o síndico, se a gente parar para analisar, a obrigação do seguro é do síndico. Contratar o seguro é do síndico. Sim. Ele é obrigado a contratar. Mas ele já sabe, ele tem a real ciência de que o prédio não tem um AVCB. Né? Ele já sabe disso. Se o corretor foi lá e falou, olha, se tiver um sinistro de incêndio, a companhia pode não pagar, a companhia vai recusar o risco. Então, assim, eu deixo de contratar o seguro, porque aí existe, né, a rádio corredor, né? Olha, a síndica está fazendo seguro e a gente não vai receber. Não pode deixar de fazer seguro. Não pode. Então, mas causa até de destituição dele se não fizer. Então, é isso que Mas é aí. Se a seguradora sabe que esse documento é um documento indispensável para o sinistro e ela vende um seguro, ela está agindo de forma correta? Então, mas aí que tá, quando você... Porque é questão da boa-fé objetiva também. Pois é. Veja só, se eu sei que eu não tenho a condição de adquirir o seguro, embora seja obrigação minha, sim, eu estou fazendo um contra-argumento. Perfeito, tá? Claro. Se eu tenho a obrigação de saber que eu não tenho uma condição de adquirir aquele seguro, na medida em que eu adquiro, também pode ser argumentado que eu agi de má fé. Porque eu sabia que não tinha condição. Se acontecesse um sinistro lá, um incêndio, eu não tenho AVCB, pode ser questionado. Então, o AVCB... Direito é bonito por causa disso. Pois é, por isso que a gente está... Eu acho sensacional, sabe por quê? Porque, veja bem, aqui, uma suposição
na prática, que pode acontecer de fato, não é? Eu não fui alertado, Acontece muito. né? Eu quero vender o seguro para mim a qualquer custo, eu sou obrigado, sabe que eu tenho que comprar aquele produto por ser obrigado e me furta a informação de que, ó, Tiver um prega o sinistro. AVCB, porque senão você não vai, mas ninguém informa isso. E aí a situação vai acabar onde? Nas barras do tribunal. Barra dos tribunais, e aí nós vamos ter decisão para tudo quanto que é gosto. É óbvio que vai depender muito das circunstâncias dos fatos Da e do situação conteúdo objetiva, né? probatório que efetivamente vai se ter. Mas Mas é importante, é cara. tão difícil assim Veja só. tirar o AVCB? Você está falando do AVCB e a gente pode até falar para outros aspectos. É. Por exemplo, PCMSO, PPRA. Perfeito. Quando o condomínio tem empregado próprio ou terceirizado, ele tem que, se for terceirizado, exigir da empresa que ele terceirizou o PCMSO, NR7, Programa de Controle Médico Saúde Ocupacional. E além de quando ele acumula a função, e aí Sim. vai uma série de outras coisas, né? E tem que fazer do local de trabalho. Perfeito. Eu vejo alguns condomínios que têm o documento, mas nem sempre aquilo é conferido. Não vê essa adaptação. A pessoa às vezes, por exemplo, recomendado que se faça uma... Eu digo assim, não que seja falso, mas que não é cumprido. Tem um cronograma lá, olha, para adaptar condição de trabalho lá de tal lugar, tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso. Ninguém faz. Para amanhã você não responder por uma doença ocupacional do trabalho, que vai gerar uma responsabilidade civil, vai onerar o condomínio, sabe lá por quanto tempo. Até o próprio INSS depois pode entrar com uma ação contra Perfeito. o condomínio, Sim. porque não tomou as medidas para ou impedir ou reduzir o risco de ocorrência. Então isso a gente tem que tomar cuidado. Por isso que eu volto aqui para Priscila e digo que precisa ter muito amor mesmo. Muito Porque completo. é muita responsabilidade, não é, Priscila? Tem que gostar do que faz. Tem que gostar do que faz e se organizar, não é isso? Eu acho que geralmente a gente faz um cronograma anual, onde a longo prazo, pelo menos nas minhas planilhas são assim, por edifício, e o cronograma mensal. E um onde checklist lá que você vai cumprindo toda etapas, visita né? eu olho, eu já Exato. sei o que eu vou olhar e olho aquilo todo. Porque visito, à medida todo que plantão. você está... Isso você... teve gente que te ensinou isso, fazer isso, Sim, né? teve uma preparação, né? E você está tendo a oportunidade de ensinar para as pessoas hoje. Hoje né? eu dou aula de seguro condominial, falando também justamente sobre a situação do AVCB, sobre a responsabilidade civil do síndico, né? Que hoje também, isso está na própria cláusula, na apólice, dele ter um RC de síndico para se resguardar até nesse tipo de situação. Olha, tá bom o nosso bate-papo aqui, mas se encerrou o nosso programa. E eu quero já, antes de passar aqui para as considerações finais, tanto do Rubens quanto da Priscila, parabenizar você, síndico, viu? E você que está nos assistindo, apoie seu síndico. A responsabilidade dele é grande, viu? E ele está aí assumindo para si essa responsabilidade no intuito de ajudar. Então, é bom a gente reconhecer no síndico esse papel que ele tem de grande responsabilidade. Rubens, suas considerações finais. Eu só queria complementar, Querela, além de falar para o síndico tudo isso que você disse, desejar, a gente está no final do ano, né? Um Feliz Natal e uma boa entrada de 2019. Isso. Não deixa os caras reclamar da iluminação que você botou no prédio, não. Ficou bonita, viu? Pode falar. Bom, eu quero agradecer a oportunidade e também dizer, se informe. Você, síndico, tem a oportunidade de crescer e conseguir aí os teus próprios conselheiros do teu lado, os teus moradores, porque aí você agrega até valor no teu condomínio, né? Priscila Oliveira, eu queria te parabenizar. Obrigada. Né? Desejar você também, ao Rubens, um Feliz Natal para vocês. E olha, parabéns mesmo pelo trabalho exemplar que você tem exercido e pela função docente que você tem também a oportunidade de passar para os demais esse trabalho eficaz que você faz. Eu agradeço. Venha mais vezes. Combinado. Você que nos assiste, muito obrigado pelo seu prestígio, por nos permitir que a gente entre aí na sua casa. Para vocês também um Feliz Natal. Deus abençoe e nós nos veremos na próxima oportunidade. Viver em condomínio. Apoio. Sicom. A mão amiga no momento certo.